Tem dois tipos de problemas que você pode ter com o produto embalado, né? Uma é esse, quer dizer, você garantir uma boa estabilidade às intempéries, à diferença de temperatura. Uma outra também muito importante é a agressão por fungos, por bactérias, que é uma outra preocupação também. Nesse sentido, a gente trabalha com bactericidas, fungicidas bem eficientes, que nos garantem, as pastas são bem estabilizadas. Temos aditivos que conferem uma boa estabilidade tanto de decantação, tá? Porque às vezes no transporte, você tem variações muito grandes de temperatura, você pode ter variação de temperatura para cima, significa você diminui um pouquinho a viscosidade. Diminui a viscosidade e você tem um meio mais fluido, aquelas partículas que normalmente tendem, né, pela ação da gravidade, o objetivo delas é ir para o fundo. O que a gente procura fazer é com que isso não aconteça usando aditivos específicos e próprios para isso. Então aí entra também aquilo que eu falei no início, quer dizer, mais um ponto. Se de repente você tem um determinado lote, uma determinada cor, onde você tem partículas grandes ali dentro, nesse ponto também você vai perceber que as maiores naturalmente vão ter mais tendência de ir para o fundo. Ir para o fundo não é um problema. O problema é quando você tem uma pasta que essas partículas vão para o fundo e elas têm dificuldades para se redispersar. Normalmente toda dispersão a gente vê que está escrito lá, homogenize antes de usar. Isso é normal, tá? Mas o que difere uma boa dispersão, uma dispersão não muito boa, onde você tem aditivos bons ou não, é justamente isso. Se ocorrer, por exemplo, você tem pigmentos inorgânicos, que são óxido de ferro ou próprio dióxido de titânio, são pigmentos com densidade maior, são muito pesados. Então esses pigmentos realmente eles têm uma facilidade, por natureza, por densidade, de sedimentar, quando não bem protegidos. Mas, voltando, se isso ocorrer, o importante é que com qualquer ferramenta na mão, o operador que vai usar consiga, misturando, redispersar ou rehomogeneizar essa pasta. Esse é o diferencial. Para todo lote que a gente fabrica, a gente guarda uma retenção desse lote, que é uma amostrinha que fica guardada. Esse lote tem um número desse lote, e a gente tem a nossa ficha de produção, onde todas as matérias-primas usadas nesse lote estão ali escritas, fornecedor, lote e tudo mais. Então com isso a gente consegue uma rastreabilidade desse material.